Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Louvor e Palavra. Estou aqui ao lado do nosso querido pastor. Boa noite, pastor. Boa noite, missionária. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Deus abençoe a todos. Vamos louvar com todo o nosso coração, com a nossa mente, com todo o nosso entendimento e vamos meditar profundamente na palavra. Hoje tem uma palavra maravilhosa do nosso Deus para nós. Sempre. Irmãos, cristão que é cristão de verdade, gosta de louvar a Deus e também fica aguardando ansiosamente pelo momento da palavra. Então, coloque-se à disposição de Deus nesta noite para oferecer um sacrifício de louvor lá do fundo do seu coração e também para receber a palavra maravilhosa de Deus na sua vida. Lembrando, antes de iniciarmos, todo aquele aviso importante. Deixa já sua curtida para que esse conteúdo fique importante para o YouTube e ele possa indicar para outras pessoas. Compartilhe junto aos grupos que você conhece, né? Convida lá para conhecer o nosso Louvor e Palavra. E também deixe os comentários com seus améns, seus testemunhos, as reflexões que o Espírito Santo vai te dando e também sugestão de louvores para cantarmos juntos em todos os nossos encontros. Também lembrando, né, pastor, nada de ficar passeando pela internet, né? A gente tem reparado alguma movimentação aí que torna o culto incompleto, irmãos. Este momento é um momento de culto, não entregue a Deus um sacrifício imperfeito. Uma coisa é você cair, né, a conexão cai, dá uma instabilizada, mas outra coisa é você sair, essa parte eu não gostei, vou dar uma passeada, vou olhar o WhatsApp, depois eu volto. Vou olhar outras redes sociais e volto. Vamos abandonar essa mania muito feia, né? Cultue a Deus de coração, do início ao fim. Dedique o seu coração integralmente ao Senhor. Amém? Amém. Pastor, pode orar para nós iniciarmos? Oremos todos. Deus eterno, obrigado, Pai, que estamos na sua presença mais esta noite. Obrigado por essa oportunidade de louvarmos, Senhor, adorarmos o seu nome. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos reunidos, ó Pai, mesmo que virtualmente, estamos reunidos no mesmo Espírito, para meditar na sua santa, boa e perfeita palavra, Senhor. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração e também fale conosco por meio da sua palavra. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo é que oramos. Amém. Amém. Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou grato.
aí, irmãos, na presença de Deus. Para você que se derramou, está quebrantado na companhia do Santo Espírito, tem uma palavra de Deus maravilhosa ao seu coração. Amém. Hoje nós vamos falar, pastor, sobre como ser um cristão vitorioso. Amém. Quem não quer? Amém, eu quero agora. Você aí quer ser um cristão vitorioso, vencedor? Claro que nós já somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo, que já venceu a morte. Mas na nossa caminhada aqui, cristã, no nosso dia a dia com Jesus, há tanta coisa para vencer, né, irmãos? A sua luta é grande, eu sei, a nossa também aqui. Mas como sermos de fato um cristão vitorioso dia após dia, mês após mês, ano após ano, até que Jesus volte? E esse segredo não está em manual de homem algum, está na palavra de Deus. Nós vamos falar de 3 grandes segredos de como um cristão pode ser vitorioso. Amém. E esse texto está em Hebreus 12, 1 a 2. Eu vou ler para os irmãos, acompanhem aí na tela conosco. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Esse texto é bastante conhecido, né, pastor? Texto de Hebreus, inclusive faz parte do capítulo 12, que fala que Deus disciplina os filhos a quem ama. Ele inicia esse capítulo falando destes textos que nós acabamos de ler. E o primeiro grande segredo, que está na palavra de Deus para ser um cristão vitorioso, tudo começa com um ponto importante. Livrar-se de tudo que nos atrapalha, ou livrar-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. É o que diz o versículo 1. Portanto, irmãos, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Amém. Irmãos, lá na versão revista e atualizada, esse mesmo texto está escrito assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. E aqui tem um contexto muito importante. Nós estamos falando de uma carta escrita aos Hebreus, mas na época do Império Romano, na época da língua grega, a cultura romana e a cultura grega eram muito presentes na época. E uma das coisas que o povo gostava e era algo parte, né, da cultura greco-romana eram justamente os jogos. A gente sabe, inclusive, que as Olimpíadas, né, Jogos Olímpicos, né, tem toda uma raiz aí no Monte Olimpo, né, lá da Grécia, enfim, tem toda uma história aí desde a antiguidade. Os primeiros atletas concorriam e corriam. E nesse mesmo contexto, pastor, quando a Bíblia fala assim de tudo que nos atrapalha, e lá na outra versão fala de todo o peso, na verdade a palavra usada aqui no grego é onkos. E o onkos significa, sabe o que, irmãos? Significa massa, peso, volume, tumor e até peruca da cabeça. Peruca atrapalha Sim, o atleta. Peruca atrapalha. Imagina um atleta calvo que usa peruca, sai correndo e a peruca vai pra trás, né? Aí não fica legal. Ele tem que correr segurando a peruca, né? Na verdade, o onkos era uma peruca usada pelos gregos no teatro, porque também é algo que fazia muito parte da cultura grega. O teatro surgiu lá, né? O teatro. E os atores usavam essas perucas, né? Para representar personagens, e justamente onkos também é usado nesse sentido. Mas é muito mais usado como massa, peso ou volume. Inclusive um detalhe, tumor, né? A área da medicina que estuda os tumores cancerígenos chama o quê? Oncologia, por conta dessa raiz da palavra, né? Louvor e palavra também é cultura. Cultura geral, né? Olha como é bom participar do louvor e palavra. A gente aprende muita coisa. Aprendendo grego, na cultura grega. Exatamente. Mas o autor de Hebreus, ele está dizendo o que aqui? Porque usa o mesmo termo para se referir à nossa corrida cristã. Ele fala o seguinte: irmãos, você quer ser vitorioso, quer chegar na linha final, primeira coisa que você tem que fazer é se livrar desse peso, desse volume que atrapalha a sua corrida. E os atletas da corrida, irmãos, tinham que se preocupar justamente em reduzir ao máximo o volume do corpo, dar leveza ao corpo,
para que pudessem correr e ter vantagem sobre o concorrente. Então eles usavam até tecidos mais leves, roupas mais leves, tiravam todos os tipos de ornamento, né? Que antigamente as pessoas usavam muito ornamento, né? Brincos, pulseiras, eles tiravam tudo para que isso, até um pequeno pingente no corpo poderia dar um peso maior à corrida, fazer diferença. Então aqui Paulo, que é supostamente o autor de Hebreus, mas de qualquer forma autor de Hebreus é o Espírito Santo, ele está nos dizendo o quê? Para você realmente conseguir ser vitorioso, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar essa massa, esse peso, esse volume que atrapalha a sua corrida. O que pode atrapalhar a nossa corrida com Jesus, pastor? Tudo, né? Tudo que tira o nosso foco. Isso, tudo que tira a nossa concentração, tudo que tira o nosso foco na missão, tudo que tira o nosso olhar, né? Nosso olhar para a linha de chegada, para se desviar em outras coisas que não são Jesus Cristo. Nós vamos falar disso também hoje. Aquilo que nos cansa. Aquilo que nos cansa, aquilo que impede a nossa constância. Eu fiquei imaginando aqui aquela corrida do atletismo em que a pessoa tem que pular vários obstáculos, né? Todos os Jogos Olímpicos nós temos esse tipo de competição, né? E é como se, irmãos, nós estivéssemos assim na largada de Deus, correndo com muito esforço, com muita dedicação nessa jornada cristã. Mas no nosso caminho vão aparecendo obstáculos que muitas vezes até parecem grandes demais para nos intimidar, para nos cansar, para nos desanimar. Mas é aqui que o apóstolo, né, Paulo, supostamente, ou o autor de Hebreus, ele fala: precisamos nos livrar disso que nos atrapalha. E aqui está um grande segredo. Significa que nós podemos eliminar isso da nossa vida, está na nossa mão. A obra redentora já foi feita por Jesus Cristo. Inclusive, eu vou fazer um link com a palavra de quinta-feira passada. Os irmãos que participaram do Louvor e Palavra se lembram. Primeiro ponto que a gente viu no livro de Daniel, ele se colocou, ele não quis se contaminar com o alimento do rei. Perfeito. Até o foco que foi dado é o não querer, é o comprometimento com Deus. E exatamente aqui é a mesma intenção. Deus fez a parte dele, mas a nossa parte nós devemos fazer. Exatamente. Assim como Daniel não quis, ele tomou uma decisão: eu não vou me contaminar, é minha atitude. Aqui o apóstolo, tá me influenciando. O autor aos Hebreus, ele traz o mesmo conceito. Livre-se, né? Não é Deus vai te livrar. Sim. É você precisa se livrar, você precisa ter atitude. É a sua parte. A sua parte. É a nossa parte. Isso mesmo. Inclusive, a própria Bíblia, o mesmo trecho já explica o que seria esse peso, né, que está conosco, que a gente tem que se livrar dele. É o pecado que nos envolve. Irmão, se há uma coisa que nos atrapalha de corrermos essa corrida com constância, com perseverança, é justamente o pecado da nossa vida. O pecado vai minando. O pecado tem uma característica que se chama contaminabilidade. Começa tudo com um pequenino pecado, aquele sentimento de que não vai ter problema, é só uma vez, isso não vai fazer mal, isso Deus não vai ligar. E a gente vai deixando o espaço, só que o pecado ele é uma massa, é um tumor, olha só, é um câncer que vai se alastrando pela nossa vida espiritual, vai tomando o corpo da gente. E quando mal, né, percebemos, nós estamos todos tomados e contaminados pelo pecado. São as pequenas concessões. As pequenas concessões. Hoje tudo bem, uma vez tudo bem, isso, né, não tem problema. Que foi justamente nessa linha que o homem caiu, né, na falácia de Satanás. Não tem problema, Deus não vai achar isso ruim, né? E foi nisso que o homem realmente caiu em pecado e contaminou toda a humanidade. Irmãos, muito cuidado, livre-se de tudo que atrapalha. E aí, esse trecho que fala o pecado que nos envolve, lá na versão revista atualizada, fala assim: o pecado que tenazmente nos assedia. E eu fui ver, né, a palavra tenaz, irmãos. A palavra tenaz tem um significado de quê? Resistência. E aqui nós temos um segundo aspecto desse primeiro trecho.
O pecado, irmãos, vai nos assediar insistentemente. Insistentemente. E aqui na nossa versão está escrito que ele nos envolve, ou seja, é como se nos cercasse, de modo que a gente não consiga escapar. E é por isso que nós mesmos devemos eliminar isso, não dar espaço às pequenas concessões que depois se tornam grandes concessões. E também outra coisa, não espere que a sua vida com Jesus, até que Jesus volte, vai se tornando cada vez mais fácil. Pelo contrário, o desafio vai aumentando, o diabo vai ficando mais furioso e as nossas tentações, as mesmas provações vão ficando maiores, justamente porque nós devemos treinar mais e corrermos melhor cada dia que passa essa corrida que Deus nos propôs. Então, o que nós devemos fazer? Já saber, o pecado vai me assediar tenazmente, ou seja, insistentemente, com resistência, mas cabe a mim, com muito louvor, oração e palavra, comunhão com Deus, eliminar isso do meu caminho. Esse pecado, pastor, pode ser interno ou externo. Esse peso, esse oncos na nossa vida, pode ser algo que está no nosso coração, que sempre está lá para atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Aquele orgulho, aquela vaidade, aquele desejo, né? Aquilo que não agrada ao Senhor. Ou, externamente, podem ser manias, podem ser objetos, podem ser pessoas, podem ser coisas que a gente gosta no mundo material. O que atrapalha a sua corrida? Você sabe disso. O que atrapalha a sua corrida? Livre-se disso, porque a Bíblia fala, como o pastor comentou, afastem-se de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Não é de novo, Deus te afastará da forma de mal, Deus te livre, ore para que Deus te livre. Não, é um mandamento de Deus na nossa vida. Livre-se de tudo que te atrapalha, livre-se do pecado que te envolve, livre-se e afaste-se de toda forma de mal. É interessante, eu estava refletindo essa semana, a Bíblia em nenhum momento manda guerrearmos contra o diabo, guerrearmos contra o mal, né? No sentido bélico, vou para cima e vou destruir tudo isso. Comprar a guerra, né? Nada, a Bíblia sempre fala que nós devemos resistir ao mal, nos livrarmos do mal. Ou afastar do mal. Porque o pecado, ele não tem pressa. Ele não é assim, vou atacar e se eu não atacar agora, acabou para mim. Não, o pecado, ele vai ficar ali te azucrinando, ele vai ficar te rondando. Assediando, né? Água mole e pedra dura, tanto que barra te até que fura, é assim que o pecado quer agir na sua vida. Vai ficar te rondando e vai lá, ficar cutucando. É aquele chato que vai bater e se você baixar a guarda, você abre a porta e você começa a fazer concessões e sua vida começa a ser tomada pelo pecado. Isso mesmo. Do primeiro pontinho, seu pecado vai expandindo, chega uma hora que você está desviado dos caminhos da verdade. Né? E lembrando, o pecado, muitas vezes ele vai vir para você de uma forma que aparentemente é positiva. Por isso eu sempre falo, cuidado com o que você ouve, cuidado com quem você anda. Você que gosta de ficar aí, né, bisbilhotando falsos profetas por aí, tomar muito cuidado, porque vão vir palavras aí bonitinhas no seu ouvido. Para com isso. Siga a palavra da verdade. Né? Não vá no lugar que gostoso, esse culto é tão gostoso. Vá no lugar que seja um culto para Deus, que Cristo seja o centro de tudo, e não você. Porque nós não somos o centro. Cristo é o centro de todas as coisas. Posso fazer um comentário? Pode. A gente fala isso dia sim, dia não. Culto sim, culto não. Mas ainda tem irmão que cai no mesmo erro. E por que será? Sim, porque é gostoso, porque o pecado ele seduz. A Bíblia fala isso. O pecado ele nos seduz, irmãos. Eu sempre falo, alguém vai querer assim, o pecado é terrível, eu vou fazer algo terrível? Ninguém, em sã consciência, ninguém quer algo feio, né? É loucura. O pecado no primeiro momento ele é confortável, ele é bonito, ele é gostoso, ele é algo que nos atrai. É lógico. Senão ninguém cairia em pecado. Com certeza. A figura ali da fruta bonita, né? No Gênesis é o quê? Imagina, se fosse uma fruta estragada, né? Como essa fruta podre, alguém vai comer? Não. Mas é bonito aos olhos. Sim, desejável de se comer, Só né? que mata a alma. Esse é o grande problema do pecado. Irmãos, abre os olhos, né? A gente fala disso sempre. Se Deus fala disso sempre, é porque realmente é um ponto de vulnerabilidade, é um ponto de fraqueza. Cuidado, não fica flertando com comida estragada, sabe?
tantas falácias, né, falatórios por aí. Foco na palavra, foco na corrida. Isso é o que nos atrapalha. Esse monte de falação aí, que surge no meio do caminho, vai por aqui, vai por ali. Aí o caminho reto que você tem que correr, você se perde e não chega no final. E aí, nesse primeiro bloco, nós vamos concluir de que forma? Enquanto você não se livrar do que te atrapalha, não abandonar de uma vez, você não será vencedor, não será vitorioso. Isso é a missionária e o pastor que estão dizendo? Não, a palavra está dizendo. Se você não livrar-se do pecado que te envolve, ou dessas coisas que distraem a sua atenção na jornada com Cristo, você está fadado ao fracasso. Amém? Amém. Vamos louvar agora. No primeiro bloco nós louvamos o Me Derramar, que foi uma maravilhosa sugestão do diácono Marcelo. E aqui nós todos, né, vamos compartilhando das sugestões dos irmãos. Vamos resgatar um cântico maravilhoso. Olha, a diaconisa Lúcia mandou bem, hein? Bem antiga mesmo, mas a letra é linda. Chama Livre Acesso. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Medite em cada trecho desse louvor. Quem não conhece, vamos aprender juntos, porque eu também não me lembro. Por meio do Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o segundo segredo, como ser um cristão vitorioso? Então eu me livro de tudo que me atrapalha, estou correndo. Mas o versículo nos diz, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, de novo, lembrando que aqui o contexto utilizado é justamente uma comparação com jogos que as pessoas conheciam, em que os atletas corriam até a linha de chegada, né? Pastor, aqui a palavra corrida não é uma corrida comum, uma corrida simples.
Se refere, na verdade, a uma grande competição, um grande concurso. E o próprio texto fala que é uma nuvem de testemunhas olhando a gente. Imagine os irmãos que tem realmente um estádio, estamos num estádio com uma nuvem de testemunhas, principalmente o Deus soberano, dono da nossa vida, no centro desse estádio, assistindo a nossa corrida como grande juiz. Né? E ele está olhando cada atleta correr e como cada um vai ganhar ou perder essa corrida. E é interessante que nesse trechinho, João Calvino, ele faz um comentário muito interessante. Ele fala assim: seria muito vergonhoso cansarmos, desanimarmos, desistirmos ou ficarmos parados nessa corrida, porque nosso grande Deus está ali olhando, assistindo a nossa competição. Né? Seria meio vergonhoso. Tá todo mundo correndo e tem um lá, né? Paradão, cansadão. Tem um que desiste, senta e chora. Tem um que abandona tudo, vai embora. Temos vários tipos de atletas. E tem aquele que, olha, tá caindo, tá sendo machucado muitas vezes, tá pulando obstáculo, mas tá ali mantendo-se na corrida dessa grande competição de Deus. Irmãos, essas testemunhas, porque o texto diz assim: portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, quem são essas testemunhas? Estamos no capítulo 12 de Hebreus, mas o capítulo 11, que é um capítulo anterior, tem uma lista das pessoas que são nossas referências de fé. Né? Nós temos aqui Abraão, são assim, citados todos os exemplos de fé, né? Abel, Enoque, Abraão. Nós temos aqui também várias outras pessoas, Jacó, Moisés e todos os outros aqui são mencionados, o capítulo 11 inteiro. E nesse capítulo, pastor, o autor, ele mostra como eles venceram suas adversidades, suas dificuldades e mantiveram a fé que agrada a Deus. Porque lá no capítulo 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, depois de listar todas essas pessoas de fé que nós devemos referenciar, ele começa no 12 dizendo o quê? Essa nuvem de testemunhas, ou seja, são pessoas que já passaram por essa corrida e chegaram vitoriosas. Elas são testemunhas de que a vitória existe, de que a vitória é certa, de que a coroa da vida é reservada para nós. Então nós olhamos para essas pessoas como testemunhas e também corremos. E nós estamos rodeados por essas pessoas, irmãos. Nós estamos rodeados não só por esses irmãos antigos que deixaram exemplo de fé, mas hoje mesmo também temos irmãos de fé ao nosso redor, passando por poucas e boas, mas nos dando exemplos de fé. Eu particularmente tenho várias pessoas que eu tomo como referências de fé. Claro que a maior referência tem que ser Jesus Cristo, né? A pessoa mais perfeita que nós podemos ter como modelo. Mas aqui nós devemos correr com perseverança, irmãos. Estes homens e mulheres são provas e exemplos de que com todas as dificuldades, desafios e provações, podemos sim chegar à linha final com louvor, com glória, com vitória e sermos vitoriosos e recebermos nossa coroa da vida. Amém. Esse ponto ele é um dos mais preocupantes, porque nós não conseguimos cumprir nem promessa de início de ano. Lá em dezembro você faz uma lista. Não cumpre nem a dieta, né, que quer fazer. Como seria diferente. E nós estamos falando aqui de uma vida, irmãos. Nós não estamos falando de alguns dias, alguns meses. Estamos falando da nossa vida, de vivermos desta forma. Realmente tem que ser uma novidade de vida, como diz a palavra. Sim. E o grande ponto é esse. Nós começamos com toda a empolgação, cheios de gás, e nós cansamos aí logo no primeiro quilômetro. A nossa vida, irmãos, quem gosta de esportes, é uma ultramaratona. É longa. Não adianta sair correndo desesperado e você não vai ter gás para chegar até o final. Melhor do que sair correndo e parar no caminho é você ter constância. Eu comento, né? A nossa fé não pode ser um eletrocardiograma, né? De cima e embaixo, de cima e embaixo. Não. A nossa fé, ela tem que ir crescendo conforme cresce a nossa maturidade espiritual. E a perseverança te vai adquirindo conforme as experiências que nós vamos tendo com Deus. Deus não nos deixa abalar, nós vamos nos livrando dos pesos aí da vida, que é o processo de santificação. E chega uma hora
pelo poder do Espírito Santo, nós somos inabaláveis. Amém. Nós caminhamos, e aí pode vir o que for, porque realmente nos livramos de todo o peso. A missionária estava falando aí de livrar dos pesos. Mesmo hoje em dia, os nadadores, gosto muito de esporte, eu acompanho, é uma tecnologia, aquela roupa que eles usam, que eles chamam de segunda pele. Sim. É tão fininho e aquilo lá, ele causa, o impacto na pele é tão pequeno que eles chamam de segunda pele, né? Porque praticamente é como se eles estivessem nadando ali, né? Nu, né? Inclusive, os homens se depilam para que nem o pelo atrapalhe o desempenho. E nós, como cristãos, perfeito exemplo, né? quando eu falo que nós devemos ser assim, obcecados por fazer a vontade de Deus, é isso. Que não tenha nenhum pelinho na nossa vida espiritual que atrapalhe a sua comunhão com Deus. Dessa forma, você vai caminhar, você vai ser perseverante, você vai chegar até o final. Como sempre falamos, é melhor o fim do que o começo. Amém. Melhor é o final. Com certeza. Irmãos, quer ser vitorioso? Se livra do que está atrapalhando aí. Amém. Pode ser más companhias, pessoas que tiram seu foco, sabe? Práticas, hábitos, manias, desejos do coração, né? Comportamentos, objetos, rotinas. Tire tudo isso que atrapalha, porque enquanto você não tirar, você não será vitorioso e você vai perder o prêmio. 1 Coríntios 9, 24 a 25 diz assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Um trecho muito forte me chama a atenção nesse versículo, pastor. Primeiro, corram de tal modo que alcancem o prêmio, irmãos. E para alcançar o prêmio, tem que abandonar aquilo que não agrada ao Senhor. E tem que correr com perseverança. E para isso, o próprio texto fala que nós somos submetidos a um treinamento rigoroso. Cada obstáculo que enfrentamos, cada tentação que vencemos, cada dificuldade que superamos com Cristo, cada momento difícil da nossa vida, irmãos, não é uma dificuldade só porque Deus nos odeia e quer que a gente sofra. Imagina, muitos vêm sim como resultado das nossas más escolhas, mas tudo isso acaba nos treinando, porque para os filhos de Deus tudo acaba cooperando para o bem. Então, nós podemos aprender com tudo isso, nos tornamos mais treinados para ganhar uma coroa que dura para sempre. Já podemos tirar da nossa mente esse evangelho mentiroso que é pregado, que é o evangelho do mar de rosas, que quando você for convertido, tudo vai bem, você vai estar tudo tranquilo, vai ser bonitinho e Deus vai resolver todos os problemas da sua vida. Isso é um evangelho humanista. O evangelho que a palavra fala é o contrário disso. É um processo doloroso. Os irmãos já viram um treinamento de um atleta? A dedicação de uma vida, muitas vezes por alguns segundos. Literalmente na própria natação, na corrida curta, né? De velocidade, eles treinam 4 anos, 5 anos, 10 anos para correr 30 segundos, irmãos. E sob dor, sob machucado, renúncias, abre mão da vida para poder... Né? Nós temos a nossa conhecida que treina, ela nada, a Amandinha, pequenininha, né? Tá com 12 anos, ela vai fazer 12 anos. E ela levanta de madrugada no frio para poder cair na piscina. Todos os dias. Né? Então, assim, não tem fim de semana. Não come o que treino. quer, não. Ela abre mão da vida para poder participar daquilo. E a comparação que a palavra traz é justamente essa. Você quer ser vencedor em Cristo? Você vai abrir mão da sua vida. Então esquece esse evangelho mentiroso. Porque esse evangelho tem levado muita gente para o inferno. Porque as pessoas... teoricamente estão na igreja e esperam então o mar de rosas, não recebem porque não é o que Deus promete, e aí elas se desanimam. Elas falam, não funciona isso daqui, vou lá ver o que funciona para minha vida. Aí param de correr. Param de correr e perdem o mais importante, que é a vida eterna. Né? Perder não, né? Não recebem a vida eterna. Apocalipse 3,11, Jesus fala: venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. E aqui um papo sério e reto com você aí de casa. Não deixa ninguém tomar a sua coroa. Não deixe que nada tome a sua coroa, irmãos.
Às vezes a gente perde, né? A gente deixa em segundo plano algo que é tão importante por causa de coisas tão fúteis e banais, por causa de pessoa, por causa de algo que a gente gosta, por causa do dinheiro. Não vale. Retenha o que você tem. O que você tem? A fé que Deus já deu no seu coração, que é por isso que hoje você está aqui ouvindo a palavra. Não deixe que ninguém tome a sua coroa. Continua correndo com perseverança. Se você não perseverar, perderá a sua coroa, o seu prêmio, e não será vitorioso. Amém. Então, para ser vitorioso, livre-se do pecado que te envolve. Livre-se das coisas, pessoas que te atrapalham. Foco na missão e vamos correr com perseverança. Amém. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor nessa noite. O próximo louvor, pastor, é um pedido da irmã Maura. Irmã Maura, também conhecido como minha mãe. Minha sogrinha, né? Maravilhosa Graça, nosso hino lindo, né? Do cantor do Inário para o Culto Cristão. A letra é maravilhosa, né? Como vamos poder cantá-la como hei de começar? Ela é quem me dá certeza, vivo com firmeza, corro com essa certeza, né, irmãos? Pela maravilhosa graça de Jesus. revelação
última pedida. E tudo isso que estamos falando só é possível por causa da Maravilhosa graça de Jesus. Se for por nós, não é possível. Então, por meio da oração, nós conseguimos abandonar aí esse pecado que nos prende. Por meio da oração, por meio de ouvir a palavra traz a fé ao nosso coração, conseguimos desenvolver a perseverança. Amém. Irmãos, vamos lá. Primeiro segredo para ser um cristão vitorioso, né? Vocês lembram? Acabei de falar. Livrar-se de todo o pecado, de tudo aquilo que te atrapalha. Segundo, correr com perseverança, irmãos, custe o que custar, apareça o que aparecer, não desista da corrida. Nós temos, inclusive, infelizmente, várias baixas no caminho. Pessoas que já passaram, né? Estiveram correndo conosco e, infelizmente, hoje não estão correndo conosco. Não deixe de correr, irmãos. Continue correndo. E então, no fim, vem o terceiro segredo. Não se corre assim do nada. Tem uma forma certa de fazer isso. Com os olhos fitos em Jesus. O versículo 2 fala: tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, a gente fala tanto em olha para Jesus, olhe para o Senhor Jesus, mas vamos colocar isso na prática. O que é olhar para Jesus? Porque Jesus, a gente não vê Jesus aqui agora, né? Ele agora está ao lado do Pai e nosso Deus, ele é invisível, ele é Espírito. O que significa olhar para Jesus? É nós olharmos para a sua vida. É olharmos para a paciência, a determinação, a perseverança de Jesus enquanto ele esteve aqui, realizando o seu ministério. Inclusive, o próprio versículo, nós paramos no 2, mas no 3 ele fala assim: Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e aí assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês também não se cansem e não desanimem. Então aqui o autor está dizendo o quê? Olha para a vida de Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho. Nossa referência. Ele é o primogênito de Deus, né? A primícia. Ele é o primeiro fruto. Ele veio mostrar como é que se deve viver, como é que se deve correr, como é que se deve cumprir a vontade de Deus. E digamos de passagem aqui, né, pastor, que a missão dele era muito mais penosa que a nossa. A gente não chega nem aos pés da missão penosa e difícil que ele teve que cumprir. Mas ele cumpriu com toda determinação e perseverança e muita paciência, com toda a oposição, adversários, né, críticas, julgamentos e inimigos ao redor. Jesus não ligou para nada disso, ele sabia muito bem, foco na missão. O Pai me mandou aqui para fazer um trabalho de remissão, um trabalho de salvação, eu vou cumprir até o último momento e vou voltar para o meu Pai. Esse tem que ser o nosso sentimento, irmãos. Então, quando a Bíblia fala olhos fitos em Jesus, significa tão fixos na vida de Jesus, no exemplo de Jesus, no que nosso mestre ensinou, que é não olhar, ou seja, desviar o olhar de tudo que não seja centrado em Jesus Cristo. Inclusive, pastor, lá em Salmo 119, 37, o salmista pede a Deus: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste. E o caminho que Jesus traçou para nós é o caminho dele. Por isso nós nos chamamos de discípulos de Jesus. O discípulo segue o caminho do mestre. Segue o líder, nós seguimos o líder. Ele já traçou esse caminho, mas para a gente seguir exatamente o caminho de Jesus, devemos desviar os olhos das coisas inúteis, tudo que atrapalha a corrida. É gritaria do povo, é gente julgando, é gente atrapalhando, é gente criticando, perseguindo, desanimando. A gente só olha para o mestre e seguimos o caminho dele. Na prática, nós fazemos bem diferente. Ao invés de olharmos para Jesus, nós ficamos olhando para a nossa vida e para do nosso irmão. Do nosso irmão, principalmente. E ficamos preocupados, nós colocamos toda a nossa energia, toda a nossa vontade, toda a nossa força, todo o nosso foco na nossa vida. Na verdade, irmãos, na teoria Cristo é o centro, mas na prática nós nos colocamos como o centro de tudo. Pensa nisso. O seu dia a dia. Quem é o centro da sua vida? Do seu dia a dia. É realmente Deus? É realmente Jesus? Você acorda assim: como eu vou glorificar a Deus hoje?
cada oportunidade. Senhor, você ora assim, Senhor, me dê oportunidade hoje de te glorificar demais. Seja no meu trabalho ou nos meus estudos. Ou você acorda, Senhor, me abençoe nisso, me dê aquilo, Senhor, preciso disso, Senhor, ouça o meu clamor, Senhor, eu. Quando nós colocamos o eu, é porque nós nos colocamos como centro. Clamar, pedir não é errado. Nós pregamos, inclusive, né, sobre isso, sobre clamarmos a Deus e Ele vai ouvir a nossa oração. Mas é errado nós nos colocarmos como centro. Inclusive, conversando com alguns irmãos, a Bíblia. O centro da Bíblia não é o ser humano. O centro da Bíblia é Jesus. É a obra redentora de Jesus para um ser humano caído. Então, irmãos, nós não somos o centro das coisas, não somos o centro do universo. Aquela conversa lá, né? Se você achar que você é o ponto fraco de Deus lá, vai lá conversar com o David Leonardo, lá, né? Que é um herege, tá? Porque não é. Deus não tem ponto fraco. Nós somos criaturas e pela maravilhosa graça nós podemos ser chamados de filhos de Deus Altíssimo. E fomos chamados para glorificar o seu nome. Amém. Então a nossa vida é isso, é secundária. Jesus tem que ser realmente o centro de tudo, o alvo. Olhos fixos nesse Jesus, irmãos. Nos jogos, inclusive, os atletas, eles deveriam olhar apenas para a linha de chegada, que é o destino, o objetivo, o alvo. Se eles olhassem para, sei lá, um parente que está dando tchau, né, ali no estádio, um passarinho que está voando, né, uma pedra no caminho, qualquer coisa, se colocassem foco nisso, eles perderiam velocidade, perderiam a corrida. Então, olhos fixos no nosso alvo, que é Jesus. Inclusive, Paulo já falou isso em Filipenses 3, 13 a 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. E aqui tem um ponto essencial, né? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, irmãos. Tem coisa que você tem que deixar para trás. E tem que deixar lá. Porque a gente deixa para trás e vai ficar olhando. Fica olhando, dando uma olhada, flertada, voltando. Lamentando, desejando, tendo saudades, né? O que fica para trás, irmãos. E aliás, pega essas coisas que atrapalham e já deixa para trás também. Prossegue para o alvo, olhando o quê? Avançando para a frente. E lá na frente está Jesus Cristo, a nossa coroa da vida, a nossa vida eterna, né? Provérbios 4, 25 a 27 diz: olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Amém. Olha a repetição, né? Afaste os seus pés da maldade, ou seja, fica longe do que atrapalha, foco na missão. Salmo 25, 15. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, porque só Ele tira os meus pés da armadilha. Amém. Irmãos, olha para Jesus, concluindo a mensagem do Senhor para o seu coração. Senhor, eu quero vencer, eu quero ser vitorioso. Amém. Deus te dá a resposta nessa noite. Livre-se do que te atrapalha, corra com perseverança, não desista. Não seja mais um que começou uma corrida com Jesus e vai deixar para lá, né? Termina essa corrida, irmãos. Chega no final como o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, guardei a fé, né? Corri a corrida e guardei a fé. Guarde a fé até o final, com os olhos sempre para frente, né? Com o exemplo da vida, paciência, determinação e perseverança do nosso Mestre Jesus Cristo. Amém? Amém. Para finalizar, vamos louvar. Nada além do sangue. Como que a missionária não colocou o meu versículo? Nós não somos os que retrocedem. Irmãos, tem que pôr uma nota aí no YouTube. É, o versículo favorito do pastor. Né? Tem tudo a ver com essa palavra. Nós não somos os que retrocedem, já que a missionária não colocou. E somos, né? Somos perdidos, condenados. Não, nós somos os que caminham para frente e recebemos a vitória em nome de Jesus. Amém. Não, pastor, não esqueci. Eu estava testando se você ia lembrar. Para deixar essa deixa, entendi. Não somos os que retrocedem. Jamais. Amém. Vamos cantar com gratidão esse pedido da nossa irmã Maria. Nada além do sangue. O sangue de Jesus nos leva à altura, ou seja, ao acesso ao nosso Pai.
Fala da justiça de Deus pela nossa vida, sacrificando o seu próprio Filho. Nos lava dos pecados, nos restaura, nos faz brancos como a neve e somos aceitos como amigos de Deus. Por isso não tem menor sentido. É vergonhoso você cair nessa corrida. Tá. Ficar desanimadão aí no meio da arena. Tem gente correndo aqui, irmãos. Vamos correr junto e chegar lá no final. Porque eu sou livre pelo sangue de Jesus. Livre para correr, inclusive, né? Porque o escravo do pecado não pode correr por causa dos grilhões. Mas Jesus já nos libertou. Agora correr é a nossa parte. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Louve a Deus com toda certeza e gratidão. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue.
esta noite, pela oportunidade que tivemos de louvar a Tua palavra, de louvar a Tua grandeza, o Teu nome sobre a nossa vida. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso e nos dá a palavra na medida certa. E nos envia, Senhor, nesta noite, as formas de nós sermos vencedores e vitoriosos na nossa corrida que nos foi proposta. O Senhor Jesus veio para nos resgatar do pecado, do mal terrível que eram as nossas maldições eternas que nos condenavam à morte eterna. E agora nos foi proposta uma corrida gloriosa, que é correr por Jesus e para Jesus. Ó Pai, que nós possamos cumprir com essa excelência, Senhor, essa corrida, que nós possamos, ó Pai, correr da forma que agrada o Seu coração. Sabemos que o Senhor está olhando a cada um de nós. O Senhor está olhando cada atleta de Cristo. Está também nos enviando o Santo Espírito para nos fortalecer nessa corrida. Está nos enviando a Tua palavra de cura, a Tua palavra de restauração. E nos fazendo lembrar nesta noite que somos livres em Jesus. Não há mais amarras do pecado que prendam os nossos pés. Não somos mais escravos do pecado, Senhor. Somos libertos por Jesus. E é por isso que nós podemos correr hoje livres, alcançando, ó Pai, a nossa salvação. Nos ajuda, Senhor, a perseverar nessa corrida, a superarmos, Senhor, nossos desafios, nossos pecados e tribulações. Que nenhum obstáculo possa tirar a nossa coroa, tomar a nossa coroa, que possamos chegar à linha final e estarmos contigo na eternidade para sempre. Obrigada, Pai, pela Tua graça e misericórdia sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, do nosso Pai, a consolação, a paz, o cuidado do Santo Espírito, esteja com todos os nossos irmãos que estão aqui virtualmente reunidos, esteja com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Estamos encerrando mais um Louvor e Palavra. Que sejamos vitoriosos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Rapidamente para os avisos, agradeço as orações dos irmãos. Domingo eu não estava na nossa Igreja Missão Presbiteriana, na IMP. Aquele resfriado me deu uma derrubada, mas bastante oração, bastante chá de alho, né, com limão. Graças a Deus estamos recuperados. Estamos trabalhando para a honra e glória do nosso Deus. Agradeço a todos os irmãos que oraram, que me mandaram mensagem também, né? Pastor, como está? Está melhor? O que está acontecendo? Os irmãos na segunda-feira já tiveram que ouvir minha voz no Boa Noite com Deus, né? Então, a gente já falaria, o pastor já está de pé, né? E graças a Deus estamos aqui hoje, nessa noite, né? Lembrando, domingo é dia de eleição, então nós não teremos escola bíblica dominical, tá bom? Para os irmãos poderem votar. Vão lá, votem não de acordo com o que a mídia fala, nem pro lado A, nem pro lado B, tá bom, irmãos? É só besteira aí dos dois lados. Votem realmente de uma forma que faça sentido, né? De uma forma correta, tá bom? Não tomamos partido de político na Igreja Missão Presbiteriana. O nosso reino não é da terra, nós não defendemos essa bandeira. A bandeira que nós defendemos é do nosso Deus. Não se esqueçam disso, tá bom? Votem então com consciência. Então não teremos a nossa escola bíblica dominical. Então pode voltar pela manhã tranquilamente. À tarde, programação normal. Os ensaios, orquestra, grupo de louvor, é tudo normal. Sim. Na igreja, 17h25, nós teremos o nosso culto presencial. Amém? Vamos permanecer firmes. Lembrando, sábado tem Conectadinhos, 10 horas da manhã. Quero ver os irmãos compartilhando com as crianças. Vamos aí alavancar Conectadinhos. Tudo é para honra e glória do nosso Deus. Amém. Vamos todos participar. Né? É lógico, o adulto, ele, né, aquela palavra é para criança. Então pega e mostra para o seu sobrinho, para o seu netinho, para o seu filho, né, para todas as crianças aí que você tem acesso. Vamos... Mas Deus tem falado por meio do Conectadinhos para os adultos. É verdade. Mensagem de Deus é mensagem de Deus, então, né? Então, mais uma vez, às vezes você está lá, né? O que eu vou fazer agora? Vou ouvir lá a TV? Não, assiste o Conectadinhos. Sim. Né? Também, palavra de Deus é sempre a palavra de Deus. Somos crianças do reino de Deus. Tem programação das mulheres normal? Tem programação sábado, nosso projeto. Preparo para o desafio do outro sábado. Então não faltem para a gente se condicionar aí.
Então, sábado, a programação dos jovens, já saindo aí pelos grupos, está tudo encaminhado. Então, Amém. estamos trabalhando, né, irmão? Sempre. Vamos lá, seguindo com perseverança. Ninguém desistindo, não. Vamos perseverar, porque a palavra fala que o nosso trabalho em Deus não é em vão. Nós plantamos, quem vai prover a colheita é o nosso Deus. Amém. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom.